Beleza, Fabrício, já iniciei aqui a gravação. Ainda tá no mudo o seu aí, Fabrício. Dá uma olhada aqui. E aí, estão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Hum. Ou agora, Boa noite, tudo bem, boa pessoal? noite. Hum. Ô, Pablo, você quer explicar para eles e aí depois eu falo a respeito para estar levando para o pessoal na reunião? Aham. Tá. Deixa eu só abrir aqui o meu cronograma. Uhum. Pode compartilhar aí para eles visualizarem tudo aí. Só visualizar aqui. Ah, Teve um outro colega lá, que foi lá, teve que pressionou a botoeira de emergência e decidiu uma máquina que foi completa. E aí, o botão de emergência ele é maior, grandão, tá vendo? E esse botão de emergência, ele tem os que travam, tem outros que não. Então, os que travam, você vai ver, tem sentido aqui. Aí você gira ele no sentido horário e vai destravar. Então, pessoal, estão vendo aqui meu cronograma? É o seguinte, como eu cuido de algumas turmas aí de NR10, de CEP, né, o de pessoal lá do CREA chama capacitação, né? Aqui no Senai a gente chama de aperfeiçoamento. Então eu tenho que deixar alguns horários aí vazios aí para eu poder encaixar. Mas a questão é que agora antes dessa aula eu tenho aqui um plantão que eu faço toda semana com o eletricista de distribuição e às vezes tem muita pergunta e passa um pouco do horário. E eu tava querendo ver se a gente muda a gente continua na segunda-feira, né? E daí, só que em vez de ser das 8 às 21, né? É o último horário, das 21 às 22 aqui, horário de Brasília. O que vocês acham aí? Pessoal, só já aproveitando a questão do Pablo aí, o que seria? O que acontece? Para não estar tendo assim às vezes um atraso de 5 minutos, uma coisa nesse sentido, ele está propondo colocar para vocês essa aula, ao invés de iniciar às 19 horas, horário de Rondônia, seria às 20 horas, horário de Rondônia, certo? Aí, o que que acontece? O que que eu preciso, no caso do aval de vocês, geral? Eu não posso, colocar, por exemplo, só duas, três pessoas que concordam e aí depois eu levo para uma reunião junto com o pessoal aí de Rondônia e aí fica uma coisa meio sem suporte, né? Sem um suporte. Então, o que que acontece? O Pablo faz uma enquete, Pablo, e joga no chat, e aí depois a gente olha. Pode ser? Pode ser. Né? E aí, quando eu tiver na semana seguinte, sem ser nessa, na outra, eu vou ter uma reunião com o pessoal do departamento aí de Rondônia. E aí a gente vai levar essa interferência, né, no caso de 10 minutos, e aí propor, né, falou com vocês, e aí vocês tiverem um aval maior, a gente passa para eles. Agora, se não, a gente continua nesse horário só com uma ressalva, né? Aguardando uns 5 minutos, 10 É minutos porque, para estar entrando. é o seguinte, eu acredito que eu vá ficar nessas três turmas até o final do curso, né? Sim, Então, sim, A isso. gente, a gente está no módulo, esse é o módulo um, se eu não me engano, a última o C do módulo um, né? Porque fez projeto elétrico primeiro, né? E depois Uhum, segurança e agora instalações elétricas, né? uhum. Então, acredito que a gente vai ficar até o módulo 3. Daí fica meio corrido. Eu finalizar É porque eu ainda tenho. É porque essa turma ela é assíncrona.
ela não tem um dia para iniciar e um dia para acabar. Vai Sim, entrando sim. o aluno, e aí toda semana eu tenho que mostrar como que eles acessam a plataforma. A Sim. plataforma é diferente e isso leva tempo. Uhum. Daí esse horário aí meu das 19, aí, às vezes é 10 minutos, às vezes 20 minutos depois é que eu consigo finalizar. Aí como se diz, vai começar com bastante atraso. Eu não quero que essas aulas tenham atraso, né? Uhum. Não, aí faz o seguinte, ô Pablo, faz essa enquete, né? E até porque assim, É vai ser. assim, ô Fabrício, tem como você. É porque eu não tenho o WhatsApp aqui das turmas, né? Tem como você. Porque lá no WhatsApp tem como fazer enquete. Eu não sei se aqui Deixa, no Teams tem. deixa eu só ver aqui só. Deixa E eu, aí do qualquer Teams, coisa, do qualquer. WhatsApp eu sei, mas do Teams Hum, eu acredito que tenha como tem, fazer, tem, mas tem. Deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar isso e de qualquer forma, aí eu já, se for o caso, eu vou tentar ver se eu mesmo coloque aí no chat, tá tá? bom. E Obrigado. aí a gente vê essa parte aí, se alguém tiver alguma coisa, alguma sugestão, né? No caso, não é nem tanto pela questão. Eu acredito, por exemplo, que vai ser uma boa até para eles, né? Porque é um horário das 19 horas, é um horário que já chega, né? Um movimento até as 20, ou iniciando às 20 horas, né? A horário de Rondônia, eu acho que É, provavelmente seja um. Mas tem que ver, de qualquer forma uhum. tem que ver, tá? Eu acredito que não vai ficar tão tarde, né? Que como tem uma Termina hora de 9, delay, né? É, tem uma hora de delay, né? Vai finalizar 9 aí é isso, para vocês aí, para os alunos, né? isso. Porque senão vai ficar complicado, porque essa turma lá é uma plataforma diferente dessa. E aí toda semana entra aluno novo e eu tenho que. A maioria das dúvidas não é nem com as 10 UCs, é relacionado a como que eu acesso o livro digital, como que eu posto atividade. E daí eu tenho que toda semana estar treinando um aluno novo. Não, tranquilo. Aí a gente vê direitinho aí, tá? E aí o que tiver na posição até para me levar pro pessoal, beleza? Tem alguém aí que tá com algum outro questionamento ou se for uma coisa mais particular, pode me chamar no Zap aqui também. Bom, acho que, Pablo, é contigo, viu? Beleza? Tá? Obrigado, Fabrício, Olha, viu? valeu. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, então vamos dar andamento aqui, recapitulando, né? Eu ia falar semana passada, né? Mas teve o carnaval, né? Então, semana atrasada foi a aula do dia 5. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. Então, até bastante gente já enviou a tarefa, né? E aqui, ó, a oportunidade para mostrar para vocês, ó, eu já deixei essa pasta. Assim que o Fabrício terminou de postar ela, eu já enviei a mensagem para cada uma das 3 turmas. Então, eu postei a aula e já deixei o material aqui, pedi para ele compilar aqui. Coloquei o link da Equatorial, que eu vou mostrar isso para vocês, né? Os documentos, né, que a gente está observando, analisando aqui na aula, né? Os anexos, a nota técnica e até o prontuário técnico, né? Lembra que eu falei que a gente utiliza bastante a NBR 5410, né? Porém, como ela, não é que ela é defasada, né? Mas como antigamente, no começo, o pessoal utilizava mais a NBR 5410. Depois o pessoal passou a utilizar
o prontuário técnico do cabeamento que eles compram, né? Então, aí, só fechando, né, o fórum, ainda estou aguardando aí das 3 turmas e algumas postagens, né? Assim que posta, aí chega aqui a notificação no sininho aqui, eu já vou e já dou o feedback aí individual para cada um, né? Daí, fechando essa análise aqui, né, a orientação aqui do Maurício, né, ela foi equivocada, porque a capacidade de corrente, muitos colocaram, né? A capacidade de corrente, ela depende da potência, né? Da potência do equipamento. Então, utilizar a iluminação no cabo de 6 milímetros dá. Economicamente, agora, se for continuar fazendo todos os circuitos de iluminação, aí já daria problema, aí já é desperdício. Mas ele utilizar o de 6 milímetros não está errado, porque a capacidade de corrente, o cabo ele tem uma capacidade, quanto maior, porque a ideia que o Maurício passou para o Felipe é que quanto maior a bitola do cabo, maior seria a corrente que passa nele, mas não é isso. Quanto maior é o cabo, maior é a capacidade. Muitos responderam certinho. Maior é a capacidade de suportar corrente, mas a corrente ela depende da potência do equipamento. Eu até dou um exemplo aí no feedback de vocês, né? Se eu tenho por exemplo, de 100 watts aí, né? Eu dividindo ele ou por 127 ou dividindo por 220, vai dar uma corrente pequena, né? Então, é só essa corrente é que vai passar. Não é a corrente total, segundo o prontuário aqui da Prisma, dependendo aí do tipo de cabo, né? Se é aquele de 750 volts, ele suporta, né, uma corrente considerável aí, tipo, deixa eu olhar aqui, né? Ver se eu lembro aqui. É a corrente de. Só abrir aqui para eu lembrar qual. Ó, de 750 volts, o de 6 milímetros suporta monofásico, né? 41 amperes, se for para circuito monofásico. Já o de 4 milímetros, ele suporta, não, de 4, não, de 1,5, né? Suporta 17,5. Então, se aí o circuito de iluminação, ele a corrente máxima dele vai dar menos que 17,5, é lógico que um cabo de 6 milímetros que suporta 41 amperes, ele vai conseguir. Então, o Maurício ele foi equivocado aí no sentido de que a corrente que ele suporta, sim, depende da bitola do cabo. Mas a corrente que vai passar no circuito, ou seja, no cabo ou no fio, ela depende da potência do equipamento e não da capacidade máxima. Agora, pessoal, vamos para a aula 4 aqui, né? Aí eu enviei mensagem para você e deixei aqui o recado aqui, lembrando que era o feriado de carnaval, né? Para nenhum ter problema aí na hora de acessar, né? Então, vamos lá para a situação de aprendizagem. É porque dependendo a UC aqui, ela tem várias opções de atividades EAD, né? Então, eu tenho que verificar qual que é a atividade em si. Já vou gravar aqui na nossa pastinha. Então, a gente tem a situação, já vou fazer o download aqui. A primeira, que é essa que vale 30 pontos. Essa aqui é o descritivo e essa aqui é a folha. Eu vou baixar ela aqui, pessoal. Já estou colocando a nossa pastinha. Esquema 9. Agora eu vou escolher aqui qual que é o... Agora, vou pegar o roteiro aqui. Agora a situação de aprendizagem.
Eu vou baixar ela aqui. Ah, agora deu certo. Esse esquema 9, ele é um dos esquemas, é uma das opções que tem no laboratório. Quando vocês têm um momento presencial, esse esquema aqui, ó, deixa eu achar ele aqui para a gente. Vamos lendo primeiro aqui, ó. Então, contexto 1, né? Então, essa aqui é a primeira atividade, né? A gente já falou do fora, agora vamos utilizar a teoria aqui. Eu vou já até, como o AutoCAD, ele, dependendo da máquina que ele demora um pouco para abrir, eu já vou até deixar, deixa eu ver, o esquema 9. Já vou até abrir ele aqui para a gente analisar. Vamos lá, enquanto o AutoCAD abre aqui, a gente vai analisando aqui para não perder tempo. Então, né, relembrando aí, né, que o professor ele deve ter, professor anterior, desculpa aqui que deu um errinho aqui no AutoCAD. Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu pôr ele aqui em tela inteira para ver qual que é o BO aqui. Pronto, agora deu certo aqui. Fechar a caixa de diálogo aqui, então, vamos lá. A empresa, lembrando aí, né? O professor das UCs anteriores, ele deve ter, né, já para a gente frisar aqui, as SAPs, né, situação de aprendizagem, elas são situações que emulam, né, ou seja, que simulam o dia a dia do profissional, né? No caso aqui de eletrotécnica. Então, elas são projetadas para te fazerem, né, pensar, fazer perguntas que sejam relacionadas ao mundo aí, né? A maioria das disciplinas aqui tem a ver com o mundo da indústria, né? Dependendo onde que você vai trabalhar, por exemplo, eu tenho alunos, eletricista, eletrotécnico também. Eu tenho um colega que ele é engenheiro eletricista e ele cuida de um condomínio. Eu não sei se tem aí. Tem um condomínio aqui que chama Aldeia do Vale. Não, tem o Aldeia do Vale. Eu esqueci o nome do condomínio e ele tem em vários estados do Brasil. E ele trabalha numa construtora em que eles implantam esse mesmo padrão de condomínio, Alphaville, lembrei. Eles implantam esse mesmo estilo de condomínio em todos os estados, né? Estão implantando aí, né? Então ele cuida da parte de para ver se o pessoal chama de procedimento operacional padrão, né? Para ver se todas as edificações, o modelo lá do condomínio, tá se ele está formatado como é o modelo que foi iniciado aqui em Goiânia, né? E daí eles replicam eu sei que tem em São Paulo, se não me falha a memória, se eu não me engano, tem no Pará também. Esses dois que eu sei fora aqui de Goiás, né? Então, são situações, né, do lado de predial, né, de alto padrão, tem predial simples, né, que são casas unifamiliares, né, consumidores unifamiliares, e na indústria. E também a gente, ao longo desse curso, vai falar do sistema elétrico de potência, né, como que a gente projeta, né, como que a infraestrutura na parte do sistema elétrico no que tange à distribuição de energia, né? Por que que
qual que é o critério que a gente tem no sentido de, olha, essa edificação ela tem uma potência muito alta, então eu preciso de um transformador próprio. Mas se ela não tem, eu já utilizo os transformadores que estão fornecendo energia para a malha de distribuição urbana, ou a RDU, né? Rede de distribuição urbana. Então, é nesse sentido aqui que essas situações de aprendizagem, elas buscam simular, né? Simular essas situações aqui no contexto profissional de vocês. Então, a empresa MEP, né, limitada, é conhecida e reconhecida no mercado de manutenção e instalação predial e residencial. Então, esse predial, ele não quer. Por que que coloca aqui residencial, né? Porque esse predial, ele ele está mais ligado ao sentido de edificação do que um prédio, né? Geralmente, quando a gente fala prédio, a gente pensa em uma construção vertical, né? Um prédio aí de apartamentos. Ela pode ser horizontal, esse prédio, ele pode nem ser um condomínio, ele pode ser um galpão de uma empresa, né? Trabalhei em algumas empresas aí que eles tinham um galpão com as máquinas de corte a plasma, por exemplo, né? Então é nesse sentido. Como a melhor empresa do ramo. Seu corpo de profissionais altamente gabaritados faz serviço no Brasil todo. Ok. Um dos principais profissionais do quadro técnico da empresa é a técnica Natália, que já participou de grandes empreendimentos com relevância, como hotéis, bancos. Tá vendo a diversidade aí? Hotel, banco, condomínios, né? Instituições conhecidas, né? Ela orienta o estagiário Gabriel, então, no caso, né, a tarefa dela é de orientar o estagiário aqui, né, da Natália, estagiário Gabriel, que sempre auxilia, né, que sempre auxilia. Gabriel sempre pede para ficar à frente dos projetos, mas Natália sente que não era a hora, né, de entregar na mão dele para ele fazer tudo, né? Certo dia, logo pela manhã, chegou uma solicitação de serviço. Então, geralmente, as empresas chamam de SS, né? Uma solicitação de serviço. Aí, essa SS, ela vai, vocês vão ver numa matéria lá no último módulo, que é manutenção, né, predial e industrial. Então, ela gera uma SS e essa solicitação de serviço, se aí no caso a chefe dele, que é a Natália, né? Então, ela vai avaliar e daí passar para o Gabriel a ordem de serviço que ela vai gerar. Então, no caso, deixar na mão do Gabriel, né, seria, ó, Gabriel, chegou uma solicitação de serviço, pega ela, avalia, vai lá e faz. Então, ela tem que tomar cuidado, porque ele ainda ele está inexperiente, né, ela tem que avaliar e falar, não, ó, você pode dar a cabo, né? Você pode executar fazer essa execução aqui desse serviço, né? Ou de manutenção, ou de construção, o que quer que seja. Um grande cliente contratava a empresa, né, MEP, né, limitada, para instalação elétrica de uma residência. Então, né, provavelmente, quando contrata assim, é de alto padrão, né? Mas vamos lá. Em processo final de construção. O cliente era muito importante e exigente. Na solicitação já estava agendada uma reunião para o mesmo dia, na parte da tarde. A técnica, né, a Natália e o estagiário Gabriel foram à residência pontualmente, a fim de reunirem subsídios, né, informações com o proprietário, o senhor José. Os profissionais fizeram a inspeção, ou seja, o Gabriel e a Natália, né, fizeram a inspeção na infraestrutura elétrica, né, e verificaram toda a instalação, fazendo um levantamento dos itens necessários. Beleza. De acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa. Deixa eu já abrir a folha aqui do esquema. Eu já abri aqui para a gente não perder tempo.
Deixa eu ver aqui o modelo. Um minutinho, pessoal. Deixa eu não perder aqui. Só um minutinho, pessoal. O Fabrício aqui me pediu para colocar aqui no chat sobre a. Deixa eu só ver a mensagem que ele está me enviando aqui. Da enquete. Aqui, eu vou colocar o link aqui, pessoal, no chat. Aí vocês me falam se estão conseguindo ver ou não, né? Se estão conseguindo acessar. Eu vou copiar aqui o. Eu vou enviar aqui no chat, aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver ou não. Então, pessoal, essa enquete que eu coloquei, vocês estão vendo aí essa enquete aqui, ó? Vou até parar aqui de compartilhar o. Tô vendo nada, não. Professor, o chat está bloqueado aqui para mim. Tá, peraí só um pouquinho. O chat está bloqueado. Deixa eu desbloquear ele aqui. Então, você já entrou aqui, essa referência que você fazer, eles querem. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver essa? Aqui, ó. Vocês vão aqui, ó. Clique em chat, né? Geralmente, quando vocês veem a transmissão, ela tá desse jeito aqui, né? Aí vocês vêm, clicam em chat aqui. Vocês não estão conseguindo abrir essa janela aqui do lado direito? Está dizendo, estamos tendo problema para carregar suas mensagens. Tente atualizar e não dá em nada. Eu acredito. Pode ser, eu não sei se é. Então, esse referendo aqui, vocês não estão vendo, não, né? Deixa eu Não. ver. Deixa eu Não, ver o que professor. eu posso fazer aqui, Eric. Pedir para o Fabrício entrar aqui. Estranho que. Aparentemente aqui está falando que está liberado. Vou mexer aqui na configuração rapidão aqui, pessoal. Apertem aí o F5. Não, vocês não estão, não. Agora eu vi aqui a opção, eu desbloqueei aqui. Vê se vocês conseguem ver agora o chat. Eu estou assistindo pelo telefone. Hoje não tem opção no telefone, não, viu? Aqui Tá. não deu nada, não. Ainda continua Tem. no mesmo jeito. Mas mesmo jeito. Eu desmarquei aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Estão conseguindo ver aqui, ó. Eu vim aqui, ó. Realmente aqui tava bloqueado, ó. Mostrar balões do chat. Aí eu desmarquei aqui. Deixa eu ver se tem.
Eu só desmarquei aqui, mas aparentemente... Deixa eu ver aqui. Isso daqui é para não... Permite câmera, permite microfone. É estranho. É, pessoal, eu vou... Como se diz, por enquanto eu vou ficar devendo aqui essa enquete. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Fabrício enviar ela no grupo de cada uma das três localidades, né? Ariquemes, de Paraná e Porto Velho. Porto Velho. Isso. Aí eu vou pedir para ele mandar no grupo aqui, que realmente travou aqui, não tá tendo como enviar. E vamos voltar aqui na aula aqui. Então, pessoal, retornando aqui, enquanto isso está carregando aqui, nossa, o AutoCAD aqui tá pesado. Daí eu vou passar aqui um exemplo para vocês, porque é o seguinte, tem 11 opções, deixa eu ver. Não, tem 9 opções. E no caso do exercício de vocês, ele pediu, é porque é randômico, né? Ele pediu o esquema 9, que é esse esquema aí. Então, de acordo, né, com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa, né? Elaborar o orçamento. No dia seguinte, a empresa enviou o orçamento do serviço, que constava a instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, né, que é a campainha, um motor monofásico e um sistema de segurança eletrônica. Ok. O orçamento foi aceito pelo senhor José e o serviço foi iniciado no dia seguinte. Ao iniciarem o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo, né, que teria que fazer durante o expediente. Eles seguiram a NBR 5410, né, que fala as normas, né, sobre instalações elétricas em baixa tensão, né? Lembrando que baixa tensão em tensão e corrente alternada, que é o caso, né, de uma edificação aí do sistema nosso aí, do sistema elétrico potência, é de, se eu não me engano, é 100, 100 volts, está lá na 5410. É até 1000. É nesse range. Acima de 1000, aí o pessoal já considera já como média tensão. De 1000 até 34,5 kV. Então, a baixa tensão é até 1000 volts, né? Lembrando que uma instalação elétrica, mesmo no trifásico, o trifásico de 220 volts, vai sair, deixa eu ver, 220, né, vezes raiz de 3, vai sair 380. E 380 vezes raiz de 3 para a tensão trifásica, né, que é a maior de todas, vai sair 656 e pouco, mas os programas, né, o AutoQ Illumine, o CADPROG, por exemplo, eles já setam em 660. Quando é trifásico, onde a fase é 220, ele já seta o trifásico, todos os cálculos, né, ele faz automático com 660. Já o trifásico para 127, ele é 380. Então, seguiram a NBR 5410, a risca, né, conforme a convenção técnica que está nela, né? Os profissionais identificaram os esquemas multifilar e unifilar que deveriam ser desenhados. Ah, então é a aplicação deles, né?
Natália explicou que cada esquema deveria ser registrado num formulário próprio para a instalação dos dispositivos, que seriam fixados na residência do senhor José. Nos desenhos deveriam constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação e na análise preliminar de risco, chamada APR, né? Natália entendeu que era a oportunidade que Gabriel precisava, né, ou né, aquele tanto queria aí, para ele poder criar autonomia, né? Não sei se vocês já ouviram, tem um professor aí famoso aí, né, Paulo Freire, né, e da área da pedagogia, ele tem um livro que chama A Autonomia da Pedagogia. Então a gente entende aqui, né, que né, eu estou aqui não só na qualidade de engenheiro aqui ministrando aula para vocês, mas também na qualidade de docente, ou seja, na qualidade de professor. E também como se diz, eu chamo 3 pessoas aqui para me ajudarem. O Pablo docente, que é o Pablo professor, o Pablo engenheiro eletricista e também o Pablo empresário, porque lembra lá no fórum, né, no fórum de discussão, daria para usar o cabo de 6 milímetros no circuito de iluminação? Com certeza. Se for um caso, né, emergencial ali, como muitos bem analisaram e me responderam lá no fórum, e eu passei o feedback, né? Então a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter a visão do profissional, né? Ou seja, aqui, na medida em que vocês vão fazendo a UC, vocês vão, como se diz, lembra lá do Goku, né? A Genkidama aí, vocês vão é, é, acumulando experiência, né, XP, para no final desse curso, né, lá na 16ª UC, né, a UC lá de instalações de projetos do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, vocês estarem já com XP cheio, ou seja, com a experiência cheia. Então, sempre tente olhar o que que um eletrotécnico, né, você já pensa, o que que um eletrotécnico, qual que é a atitude que ele tomaria aqui, um eletrotécnico. Você tem a sua visão aqui de aluno, né? Ou melhor dizendo, a visão, o que que o professor diria para vocês, né? Qual que é a visão que ele tomaria? E o que que eu, na qualidade de empresário, ou seja, você faz essa pergunta para você mesmo. Eu, na qualidade de empresário, se eu fosse o dono dessa empresa, qual atitude eu tomaria? Porque aí a gente vai conseguir, né? Não ficar muito só no, né? Não adianta nada eu falar. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Não adianta nada eu falar, se não tiver segurança, se não tiver EPIs, né? Se não tiver isso, se não tiver aquilo, a gente não inicia o serviço. Mas eu tenho que dizer o que se não tiver o condicional, se não tiver, não faz, mas eu também tenho que dizer, então, qual que é a solução? É comprar os EPIs, né? O Departamento de Segurança do Trabalho, ele tem que fornecer os EPIs para os funcionários, com certeza, né? Então, eu tenho que dar soluções, né? Não só fazer reclamações baseado nas normas e baseado no meu conhecimento técnico. Porque, né, como profissional, a gente sabe os pré-requisitos, mas como empresário, a gente tem que dar andamento, né, na obra, dar andamento no serviço e fazer com que esse serviço termine o mais rápido possível, mas também ele não caia de qualidade, né? Então a gente tem que viver nessa linha tênue aí. Beleza. Então, atividade 1, ó. Seguindo a NBR 5410, conforme vou abrir ela aqui, né, para a gente analisar aí, né, conforme o pedido, conforme a convenção da área técnica, faça todos os croquis, ou seja, desenho do diagrama unifilar, não, multifilar e unifilar, e registre nos formulários próprios para instalação dos dispositivos que serão fixados na residência do senhor José. Então, nos esquemas deve ter a relação de material que serão, né, utilizados na instalação. Junto a isso, deve haver também análise preliminar de risco por diagrama. Beleza, então é isso. Então vamos lá na folha. Vamos nessa folha aqui, que é a folha de tarefa que vocês baixaram, que deve ser baixada para fazer a atividade.
Eu compartilhar ela aqui com vocês. Vou separar ela em duas aqui. Só um minutinho, pessoal. Isso, folha de resposta. Vocês estão conseguindo ver aqui? Eu abri aqui a folha. Então, a folha de resposta, ela tem o que parece ser um perfil de um quadro, né? De distribuição. Deixa eu ver o que que tem. Não, só tem duas abas aqui, mas não tem nada, não. Então, esse formulário aqui, e é interessante a gente notar, pessoal, que esse formulário eu já lidei com quando eu trabalhava em uma construtora. Uma vez eu cheguei numa construtora e tava aquela bagunça, porque o dono dessa construtora, ele era muito amigo dos clientes. Era não, né? Não morreu, né? Ele é muito amigo dos clientes dele. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui, não sei se tem uma unidade dela aí na região de vocês, né? Chama JC Distribuição de Logística. Então, o José Carlos, ele, né, que é o dono dessa empresa, ele conhece bastante o dono dessa construtora que eu trabalhei. Então, ele chegava lá do nada, sentava lá do lado da cadeira lá da arquiteta e falava: Olha, eu estou querendo fazer alteração assim, assim, assado. E ela, né, de bom grado, e chegava lá na empresa, ele tinha acesso, né, porque ele, além de, né, um cliente, ele era amigo do dono. Então, ela fazia várias alterações, porém, olha o que eu estou falando, ó, agora venham com a cabeça de empresário. Faz sentido. Você pede um projeto, o projeto já está pronto, o pessoal, o arquitetônico já está pronto, o elétrico já está pronto, o pessoal já está lá na obra executando, lá na distribuição, né? Já está executando, aí chega o dono do nada, não, eu quero alterar a fachada, quero alterar isso, quero alterar aquilo. Ele pode fazer isso, ele pode querer, melhor dizendo, alterar? Pode. Ele está no direito dele, ele pode alterar. Porém, ele tem que fazer isso de maneira formal, né? Não tem aquele velho ditado que diz, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Então, se eu toda vez for lá na construtora e querer alterar algo, eu vou estar ocupando o tempo técnico daquela arquiteta, ou daquele eletrotécnico, ou do engenheiro eletricista, ou do profissional que for. Eu tô ocupando o tempo dele. Em vez dele estar trabalhando em outro serviço, já que ele é de uma construtora, então tenham isso em mente. Se algum de vocês aí tem uma empresa, né, ou trabalha numa empresa que age desse jeito, tá errado. Daí ele contratou uma consultoria. A primeira coisa que a consultoria pediu foi um formulário semelhante a esse daqui, ó. Ainda mais o pessoal, a maioria dos formulários eles colocam em Excel, né? Porque aí o Excel você pode utilizar fórmulas, né? Então é mais fácil de editar. Mas nada do que o Word também você pode inserir planilha simples. Inclusive, você pode inserir um arquivo, né? Vincular, eles chamam de vincular, né? Vincular no pacote Office faz isso, né? Vincular esse arquivo, né? Um arquivo em Excel dentro do Word. Então, a maioria dos formulários a gente elaborou, né? Nesse formato aqui. Então, o pessoal faz o levantamento lá do diagrama unifilar e você tem que desenhar ele aqui. Aí daí você me pergunta, professor, beleza? Se eu tenho que desenhar algo aqui, eu não deveria ter uma planta, um croquis, alguma coisa para eu executar aqui? Você concorda que eu do nada eu não posso, eu vou colocar um disjuntor aqui, eu vou colocar eu não sei de onde está vindo, eu sei que está vindo da rua, né, já que é uma residência, né? Eu sei que está vindo da rua
está indo para um quadro de distribuição dentro dessa unidade familiar, né, dessa residência aí, e ele está alimentando, né? Provavelmente, ele falou que tem uma bomba, né? Essa motobomba provavelmente é uma bomba de recalque, já que é uma residência, né? Provavelmente, eu estou chutando aqui, nem sei se é. Provavelmente é uma bomba de recalque da piscina, né? Então, assim, eu preciso ter um desenho, um croquis, para eu olhar nesse croquis e eu ia falar teletransportar, né? Transportar essas informações e gerar um diagrama unifilar, né? Então, ok. Vamos voltar lá para a sala para ver se tem. Um minutinho, deixa eu descompartilhar aqui. Vamos voltar lá para nossa sala, porque eu fiz um croquis. Se caso ele não estiver, eu vou até. Vocês me ajudam aqui que eu vou olhar em todas as 3 salas aqui, tá? Tá sendo gravada essa aula aí, professor? Vai estar disponível aí? Sim, sim, está sendo gravado. É a partir de hoje, que hora que vai estar lá? Para a gente ter Mas, acesso. olha, hoje eu não sei se vai estar lá, mas até amanhã é certeza que vai estar, tá? Essa é a anterior, né? Não, anterior já tá, inclusive eu envio mensagem aqui, ó. Aqui. Se eu não me engano, no outro dia o Fabrício já postou e aí eu enviei mensagem para vocês, né? Falando eu até falei desse material complementar aqui. Eu mandei tudo. Eu mandei na plataforma. Olhem na plataforma, ó, se tiver o símbolo igual tá aqui mostrando vermelho aqui, provavelmente foi a mensagem que eu enviei para vocês, tá bom? Então, assim que ela tiver postada, aí pode ser até amanhã, né? Provavelmente até amanhã, eu já envio a mensagem para vocês falando que a aula está disponível. Então, a anterior ela já está disponível, inclusive ela foi a análise sobre o fórum de discussão, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver se a gente tem um subsídio aqui, ó. Tem na situação de aprendizagem, a gente viu que ela não tá, que o desenho não, quer dizer, a gente só veio até aqui, né, Chu? A gente leu até aqui, ó, atividade 1. Esse aqui, contexto 2, é para outra atividade. Não, o desenho não está aqui. Vamos ver se tem um desenho exemplo aqui. Então, situação de aprendizagem, a folha tem, que eu já baixei ela aqui, foi a que eu mostrei. Esse daqui, no caso, é o link de enviar a tarefa. Então, não tem a folha aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se... Tá vendo essa atividade 2 aqui, ó? Quero ver se a mesma planta abaixo... Não, esse daqui já é outra. Deixa eu ver. Ação. Ela não está aqui. Então, ó, na turma 005 aí, na de Ariquemes, ela não tá. Já vou pedir aqui para o Fabrício já para colocar esse material. Deixa eu olhar aqui para a turma aqui de vocês, a outra turma que é a de Ji-Paraná. A de Ji-Paraná não tem, tem a folha de situação. O ideal é que ela tivesse aqui ou junto da folha de situação ou extra aqui, né? Porque como é que você vai colocar um diagrama unifilar sendo que você não extraiu de desenho nenhum, né? Então, eu vou ter que colocar esse material aqui, pedir para ele pôr esse material didático aí para vocês conseguirem terminar a tarefa. Então, Ji-Paraná não tem. Agora vamos ver a terceira turma aqui, que é acho que é a de Porto Velho. Situação. Não tem aqui não. Então eu vou pedir para o Fabrício colocar o material extra. Professor, que material extra é esse? Esse aqui, ó.
Achar aqui AutoCAD. Estão vendo aí o desenho do AutoCAD? Sim. Então, como ele é o esquema 9, ele, né, tem a minuteria, tem o do motor, né, o motor elétrico aí. Então, é esse diagrama que vocês vão ter que aplicar. E aí, em cima dele, tem a folha, aqui o material. Daí, eu vou pegar um material aqui padrão e explicar aqui para vocês, tá bom? E aí, esse que eu vou mostrar aqui, como o AutoCAD é, assim, praticamente só se você tiver acesso, ou você estagia em um escritório, ou você tem acesso aí na própria unidade, fica mais difícil. Eu vou fornecer o arquivo em PDF para vocês, que aí vocês conseguem extrair a informação e colocar no formulário, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei o layout aqui. Ah, até deixei aqui, ó. É esse material mesmo, ó. Esse aqui ele deveria estar junto aqui para ajudar vocês. Então, o que que eu vou fazer aqui para ajudar aqui? Já está dando o horário aqui, mas a gente vai ficar mais um pouco. Que eu preciso fechar, dar instrução para finalizar a instrução aqui para vocês, né? E daí vai ficar faltando só esse material extra que não está aqui na sala de vocês. Estou aqui escolhendo aqui o modelo. Vou até deixar ele. Eu vou deixar um do lado do outro aqui, ó. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu pôr aqui análises. Deu errado aqui. Ah, tá certo. Deixa eu ver, esquema 9. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela inteira aqui com vocês. E eu vou explicar. Como eu não estou com o PDF aqui, eu vou gerar ele. Mas eu explico aqui como que eu consegui retirar ele aqui do modelo do desenho, tá? Do AutoCAD. Deixa eu ver se eu tenho a folha aqui em Word. Eu vou passar as imagens para vocês dos esquemas. Não deixei no Word aqui, mas a gente cria um aqui, aí eu mostro como que dá para fazer. Aqui lado a lado. Vou fechar aqui para vocês entenderem a lógica aqui. Agora eu vou abrir novamente. Vou compartilhar a tela inteira, que aí vai ficar mais fácil de vocês verem aqui. Então tá, vocês vieram. Aí lembra que que aí sempre, daqui para frente, ó, sempre a gente vai ter a nossa pastinha aqui, né, que é da disciplina, né, essas instalações elétricas prediais. Lembrando, pessoal, que essa é a última UC desse módulo específico 1, né? Então, essa UC de instalações elétricas prediais, né, ela vai até dia 26/3, e daí vai ter, se eu não me engano, é uma semana ou são 2 semanas, que aí vai ter recuperação, né, para quem ainda não tiver enviado, né, vai ter o período de recuperação, e aí vai ver quem que passou, quem que não passou, para ter o módulo específico 2, para a gente iniciar já no módulo específico 2, né? Então, eu sempre faço essa pastinha, né? Aí eu coloquei as 3 turmas aqui. Aqui a gente eu sempre faço a pastinha de atividades, né? Então, a gente já falou do fórum,
né? Já passei a parte do fórum para vocês. Então, eu baixei aqui, ó, quando vocês vêm aqui em situação de aprendizagem, ó, eu baixei aqui, né, a folha de situação, né, que é o descritivo. Baixei essa folha aqui, que é a folha de resposta, né, do esquema 9. Já deixei o AutoCAD aberto aqui, para vocês verem como que eu faço a extração do AutoCAD e também a extração, porque na verdade ela é feita do AutoCAD e dos arquivos em PDF que são gerados a partir dele aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui. Já deixei já de lado aqui na tela. Isso aqui é a folha que vocês vão abrir. Vão abrir. Espera só um pouquinho que está demorando. Abriu. Então, ó, essa que vocês vão abrir, ela vai aparecer assim, ó. Vou dividir aqui na tela. Eu vou até minimizar essa aqui primeiro. Ela vai aparecer desse jeito aqui, ó. Igual tá na tela aqui. Então, tem o perfil que seria esse daqui, ó, do diagrama unifilar, ó. Seria essa caixa aqui, ó, onde eu coloco o disjuntor, né, ou monofásico, ou, né, ou bifásico. E aqui é a legenda. Todo projeto, né, toda construção tem uma legenda. O ideal seria, né, até eu dei a dica aí, geralmente eu falo com o professor do presencial, que vocês no laboratório desenhem, né, como que essa tarefa é feita aqui, ó. Você vem aqui, olha se você fosse fazer no laboratório, né? Vê essa legenda aqui, né? Chave magnética. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, copiei ela, colei e desenhei no AutoCAD aqui em cima, né? Mostrando o contator, né? A parte aqui da bobina, né? As boias aqui, ó, da bomba de recalque, o motor. Então, dessa legenda, você retira os elementos para você construir o diagrama unifilar, né? Tá vendo que no formulário, ó, só tá. Deixa eu diminuir ele aqui mais um pouco, porque aí não fica sobressaltando. Estão vendo que só tem o barramento de neutro e o barramento de terra aqui. Então, com a legenda, vocês vão construir o circuito aqui, o diagrama unifilar, e você tem que colar ele aqui, né? Também, ó, a partir dele, ele está nesse desenho, esse tipo de desenho aqui, geralmente vocês vão ver lá na unidade do Senai a qual vocês estão estudando aí, né? Geralmente o pessoal coloca um quadro assim, ó, aí falando, aqui são pontos de iluminação, aqui é um ponto, um interruptor, por exemplo, aqui é um ponto de força, entendeu? Aí geralmente eles colocam, e aqui, ó, tá, nesse diagrama aqui tá mostrando o que que é cada caixa aqui, ó. Ó, o quadro, né, o quadro do motor, tem o quadro de distribuição, esse aqui, o do motor não, da medição, esquema aqui, é lá da medição, lá de fora, né? Esse aqui é o de distribuição, que tá tudo, iluminação, força, tomadas de uso geral, né? E tomada de uso específico. No caso aí, esse motor, né? E tem a lista de material lá. E daí, ó, o descritivo, lá na situação de aprendizagem, ó, se a gente abrir ela aqui, ó, lembra que aqui no final, ó, eles mandam a especificação. Ó, no dia seguinte, a MPL enviou um orçamento de serviço que constava a instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, motor monofásico e sistema de segurança eletrônica. Aqui, né? Então, desse desse quantitativo aqui que foi descrito,
vocês vão colocar aqui, ó, na tabela aqui, ó, quais são os materiais, né? O disjuntor, né? O disjuntor, por exemplo, quando eu falo aqui termomagnético, é porque é um disjuntor em que ele suporta sobrecarga, ou seja, mais potência do que o que foi instalado nele, né? E curto-circuito, ou seja, corrente de curto-circuito, ele vai lá e desarma, né? Que é uma corrente muito alta, que com certeza vai extrapolar, né, a capacidade de corrente do relé do disjuntor, né? Então, tem os materiais aqui necessários e a metragem, a quantidade dele. E aqui a etapa de APR, né, de análise preliminar de risco, por exemplo, é a montagem de instalação. Você geralmente instala, né, na unidade de vocês aí, por exemplo, vai ter um quadro grande lá, né? Por isso que são vários esquemas. Geralmente esse quadro, não sei se já viram aquele robô, chama robô, que é um quadro que ele tem umas rodinhas e dá para você mover ele. Você, por exemplo, põe inversor de frequência lá, dependendo do tipo de montagem, ele já fica pré-montado, tem um esquema lá de boia, né? Boia para caixa d'água, né? Aquelas tipo taça, né? Elevatória, ou então aquelas subterrâneas, né? Que aí você cava aqui com aquele caminhão, o guindalte hidráulico, né? Ele usa um trado, aí é um caminhão em que você coloca o poço artesiano, né? Aí se o trado ele for muito grande, aí já nem mais é um poço artesiano, aí já iria ser uma fossa, né? Dependendo aí do tamanho do trado. Quando é poço artesiano, antigamente é que eles faziam ele muito com a boca muito larga, né? Hoje em dia o pessoal faz com a boca bem, se eu não me engano, acho que uns 200 até 100 milímetros. Dá mais ou menos isso. Então, lá no momento presencial, vocês vão colocando os cabos aqui e instalando, ó. Vê aqui que tem um neutro, tem a fase. Se tem uma letra G, ele é um comando, né? Não, no caso, esse G aqui é a nomenclatura, isso. Vamos ver o que é o G aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá de... o G é essa caixinha aqui, ó. Ele vai para G. Então, vocês concordam que não dá para você construir isso aqui do zero, né? Sem você ter uma referência. Aí a referência é essa daqui, ó. São os arquivos que eu vou pedir para o Fabrício deixar lá para fornecer para vocês, né? Do diagrama aqui, do desenho aqui, para vocês implementarem ele. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ah, professor, entendi. Então, sei lá, daqui eu tiraria esse diagrama, por exemplo, sim. Como que eu faria isso no AutoCAD? Aí no AutoCAD já é um pouco diferente. Deixa eu abrir uma outra viewport aqui. Deixa eu ver só o diagrama, ó. No AutoCAD, ó, quando você está nessa parte aqui, ó, nessa aba aqui, olha no lado esquerdo inferior do vídeo aí, ó. Modelo, né? Aí geralmente a gente faz os desenhos, faz os cálculos sempre no modelo. Aí quando a gente vai mandar para a plotadora para imprimir, né? Ou até, por exemplo, em algumas construtoras que eu trabalhei, eles já tinham uma máquina de plotar, né, uma em A0, ou em A1, né, ou em A2, A3, para já não precisar, porque essa construtora, ela ficava numa cidade aqui, a cidade é praticamente dentro de Goiânia, chama Aparecida de Goiânia. Então, para você não ter que ir numa plotadora, e aí ficava lá no polo empresarial, né? Para não ter todo esse translado, você enviar para uma plotadora, a maioria das plotadoras aqui de Goiânia, elas se concentram aqui no setor universitário, que fica muito longe, em Goiânia, né? Fica muito longe
da maioria das construtoras aqui, principalmente dessa que ficava lá em Aparecida, né, no polo empresarial. Então, no polo industrial. Então, eles já compravam, se eu não me engano, ela foi uns 25 mil reais, mais ou menos. Eles já compravam a plotadora, né? E daí a gente já, do projeto, do arquivo do projeto, a gente mandava direto, imprimia e aí enviava para, né, para a obra, né, conforme a demanda, ou enviava já para o cliente, né, dobradinho, aí o pessoal lá dobrava, né? Geralmente é o pessoal da arquitetura que dobrava lá. Então, aí geralmente a gente faz o desenho aqui, ó, olha aqui, ó, modelo, é semelhante ao Excel, ó. Aí quando você abre um layout aqui, tá vendo essa janela aqui, ó, que tá em branco aqui, ó, parecendo um branco giz, né? Essa aqui chama viewport, essa janela aqui. Então eu já tinha deixado ela aqui do modelo do desenho, né? Você consegue extrair esse desenho daqui. Aí eu abri essa outra aqui agora para mostrar como que você pode extrair ela do AutoCAD. Deixa eu só desligar, ó. É bom você desligar essa ferramenta que chama OSNAP. É porque ela é uma ferramenta magnética, ela funciona como se fosse um ímã. E daí ela marca pontos ortogonais. Deixa eu deixar o ortogonal aberto aqui. Aí essa viewport, ó, se você clica fora dela, vocês estão vendo que eu consigo criar uma espécie de janela, ó. Uma janela aqui, ó, que contém apenas o desenho. Eu vou deixar o mais próximo possível do desenho para eu conseguir capturar ele e jogar no Excel. O processo que eu vou fazer aqui é semelhante ao processo que a gente faz no Word aí, ó. Deixei ela aí sempre, ó. Por exemplo, eu estou movendo aqui, ó. Estou ajustando a tela. Aqui é porque vocês não estão vendo, né? Eu aperto o ESC, ó. Se eu apertar ó, enquanto eu estou movendo o mouse aqui, o cursor do mouse, ó, eu estou alterando, né, aumentando e diminuindo a janela. Para eu, né, desclicar isso daqui, ó, eu aperto o ESC, eu deixo onde eu quero, né? Aperto o ESC do teclado, ó, aí viu, ó. Se eu clicar do lado de fora, aí se eu der 2 cliques, não tem essa bolinha aqui, o screw, ó. Se eu der 2 cliques nela aqui, ó, eu já deixo o desenho aqui, né? Ele dá um zoom aqui e só mostra a parte que interessa aqui. Aí, como que dessa janela aqui, ó, fazendo referência ao desenho, o modelo aqui, eu conseguiria copiar e jogar ele aqui, ó, para a tarefa. Isso daqui foi o modelo, o que eu fiz, ó. Vamos pegar o modelo que vocês precisam aqui, ó. Então, ó, criei o layout 2, né, que é o diagrama unifilar aqui, ó. Aí, vocês têm que tomar cuidado, ó. Você clica 2 vezes com esquerda, ó, esquerda aqui do mouse, ó. Clica 2 vezes. Do lado de dentro, ó, tá vendo que ficou vermelho, ó, deixa eu apertar o ESC aqui, ó, apertar lá de fora. Tá vendo que é um vermelhozinho bem claro, ó. Se eu clico do lado de fora dessa viewport, né? O que é isso? É janela de visualização, né? Ou porta de visualização. Aí eu clico 2 vezes aqui, ó, já eu consigo acessar o desenho que está na outra aba daqui do layout, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o desenho aqui no AutoCAD, ó. Seleciono ele todinho aqui, ó. Selecionei ele todo, né? Mas não dou zoom, não faço nada. Aí você aperta o quê? Ctrl C, né? Ou você vem aqui, ó, copiar, ó, do lado de fora aqui da janela, ó, você clica com o direito do mouse, ó, copiar a seleção. Então você copiou o desenho. Agora você vem para o Excel, ó, que está aqui do lado, ó. Aí no Excel, ó, onde tem a aba página inicial aqui, ó, você vai vir, você não dá Ctrl V aqui direto, não. Você vem aqui, ó. Tá vendo essa pastinha aqui, ó?
Você clica nessa pastinha no Excel, no Word também acontece a mesma coisa. Você vem aqui em colar especial. Você não copiou. Deixa eu copiar aqui de novo aqui. Deixa eu refazer o processo aqui. Clico aqui, seleciono. Deixa eu selecionar aqui. Agora eu vou apertar o Ctrl C. Acho que agora vai dar certo. Aí, ó, agora vim para o Excel, deixo aqui do jeito que tá. Vim para o Excel, vou aqui na pastinha, ó, e aí clico em colar especial. Ah, agora deu certo, ó. Se na máquina, se você estiver utilizando a máquina do Senai, vai aparecer isso aqui, ó. Objeto AutoCAD Drawing, né? Desenho do AutoCAD, objeto, né? Por isso que você não pode apertar Ctrl V direto. Você vem aqui, ó, imagem, meta, arquivo avançado. Aí você dá OK. Tá vendo, ó? Que o desenho apareceu aqui, ó, dentro do Excel. Vou até maximizar ele aqui, ó. Quando você faz isso, ó, tá vendo que o objeto apareceu dentro do Excel aqui, ó. O desenho direitinho, ó. Vou até tirar esse que tá aqui do lado que já está aqui no. Tá vendo, ó? Foi assim que eu consegui fazer essa atividade aqui, ó. A análise dela. Do mesmo jeito, você vai fazer, né, você vai fazer aí aqui, né, você vai digitar, né, a lista de material, as etapas da análise de risco, né? Voltei aqui para o AutoCAD, né? Eu aperto o ESC, ó, eu com o cursor aqui dentro aperto o ESC para eu desabilitar a, a seleção, né, do diagrama, né, multifilar. E aí eu venho aqui, ó, clico duas vezes do lado de fora. Porque aí na hora que eu mexo no scroll aqui, ó, tá vendo? Que eu vou com o zoom e saio do zoom aqui, ó. Aí, do mesmo jeito, você vai fazer aqui, ó. Vamos ver se você entendeu, ó. Você vem aqui, o layout já está pronto aqui, ó. Você clica duas vezes, habilitei, né? Venho aqui e seleciono dentro da janela o diagrama unifilar. Aperto Ctrl C, vou no desenho aqui, né? Porque esse daqui é só a legenda, né? Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Ah, não, vocês deixam a legenda, ó. Você tem que colar aqui, ó. Já ia colar no lugar errado, ó. Esse daqui é a parede lá, do jeito que vai estar lá na unidade do Senai para vocês, quando essa tarefa ela é presencial, né? Vai estar desse jeito aqui, ó. Aí o objetivo é vocês colocar o desenho desse jeito aqui, ó. Aí você vem, ó, já apertei o Ctrl C, né? Vocês estão vendo que na hora que vocês mexerem e abrir o arquivo em Excel, ó, vocês vão conseguir habilitar esse desenho, porque ele é um desenho que provavelmente ele deve ter sido feito do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu venho aqui, ó, e apago essa imagem que está aqui, né? E daí eu aperto Ctrl V. Não, se eu apertar Ctrl V, o desenho ele vai sair bugado, ó. Eu tenho que vir em colar especial, ó, imagem, meta-arquivo avançado. Olha, agora eu tenho o diagrama aqui, ó, com um circuito aplicado, ó, do jeito que foi aplicado aqui, ó. Dá uma mexida nele aqui. Se ele não ficar, se eu não conseguir mover ele dentro do desenho, você ainda vem aqui, ó, em cima do desenho, você clica com direito, ó, e daí tem, deixa eu ver aqui, editar imagem. Ah, não, ele não vai isso. Ah, não, formatar a imagem, ó. Clica com direito. Ó, tá vendo, ó? Selecionei o desenho, clica com direito aqui, ó, formatar a imagem. Deixa
Deixa eu ver. Não, aqui não vai precisar fazer isso nesse caso aqui, não. Aí você fala, beleza, professor, eu quero fazer esse exercício na hora. Aí você vem aqui, ó, quando você voltar aqui no AutoCAD, né? Você concursou aqui dentro da viewport, ó. Você clica no ESC do teclado, desselecionou, né? Agora você vem aqui, ó, concursou fora da viewport, né? Da janela, da porta de visualização, clica 2 vezes para você desacionar ela. Para o zoom, ó, você acionar ela e ela ficar como se fosse um retrato aqui. Beleza, professor, entendi. Professor, agora eu queria fazer isso com os arquivos em PDF que o senhor falou que vai fornecer e que está faltando, né? Ou com, né, com o arquivo Word aí. Como é que eu faria isso, né? Então, você vem aqui, ó. Faz de conta que esse aqui do lado esquerdo aqui é o arquivo em PDF que eu vou mandar para vocês, né? Que vai estar lá como esquema aqui. Deixa eu até diminuir o tamanho para ele caber aqui. Aí, professor, eu não tenho AutoCAD e até eu ir na próxima aula presencial, vai ficar difícil para eu fazer essa tarefa aí. Como é que eu faço para desenrolar com arquivo em PDF ou com arquivo em Word, né? No formato que o senhor enviar aí como material extra. Você vai fazer o seguinte, ó. Se você estiver utilizando o Windows 10, se você apertar print screen, ele vai capturar a tela inteira. Se for o Windows 11 e o Linux, você apertando o print screen, ele pede para você selecionar uma área aqui. Então, eu vou ensinar um comando aqui para vocês apertarem aqui. Eu vou até escrever aqui, ó. Vocês vão apertar ao mesmo tempo a tecla Shift, escrever aqui, né? Porque senão fica difícil para vocês. Aí mais ao mesmo tempo, viu? A tecla Windows, que parece uma janelinha, essa daqui, ó. E fala se vocês estão. Essa daqui, ó, parece uma janelinha, estão vendo aí? Dependendo do teclado, ela vai estar WIN, mais a tecla S. Então você vai apertar ao mesmo tempo, ó, o Shift, a tecla Windows, né? Que quando você aperta ela aqui, ó, vocês estão vendo aí na área de trabalho aqui, ó. Eu tô apertando ela, ó. Se eu apertar ela sozinho, aparece a janela aqui, ó. Essa janelinha aqui, no caso que eu estou usando agora aqui para dar aula para vocês, o Windows 11, né? Então você vai apertar essa tecla, essa que é a tecla Windows. Então Shift Windows mais S. Daí a tela na hora vai congelar. Aqui no vídeo, acredito que vocês não vão conseguir ver, não. Ela vai congelar e daí você vai selecionar por exemplo, faz de conta que esse daqui, ó, esse que eu estou balançando aqui, o arquivo, é o PDF, é o material extra aí do diagrama aqui. Aí você vai apertar, ó, Shift, Windows e S, estou apertando agora aqui, ó. Ó, a tela ficou escura aqui para mim, eu não sei se ela está escura para vocês. Aí eu venho aqui e seleciono o desenho, estou selecionando ele aqui, ó. Eu não sei se ele vai aparecer aí na gravação. Acabei, a tela ficou escura aqui para mim, né? Ela Aparecendo aqui também, deu de cortar. apareceu? Ah, não, então de boa. Ótimo. Aí ela fica cinza, né? Fica cinza esfumaçado. Aí você consegue, eu selecionei, né, o desenho aqui. Aí você vem e faz de conta que no desenho de vocês não tem nada aqui, né? Tá só aquele. Aí você vem, ó, em colar especial. Porque aí, ó, dependendo da versão do Windows, do Word que vocês, do Excel, né, do pacote Office que vocês vão estar usando, ele vai colar em bitmap. Mas só que bitmap, essa imagem, quando você dá zoom nela, você aumenta e diminui, ela vai ficando pixelada.
Então, o ideal é você colar ela como imagem PNG. Aí você dá OK, ó. Tá vendo? Ela apareceu igualzinho, tá aqui, ó. Que eu poderia muito bem vir aqui, né? Copiar Ctrl+C e transportar para cá, ó. Mas quando você aperta o Shift, o Windows mais o S, você consegue esse efeito, ó. Aí você pode fazer isso tanto no desenho que eu vou fornecer para vocês do diagrama unifilar, né? Vou fornecer esse desenho, fornecer esse daqui que vocês têm que montar lá no momento presencial. Não sei se vocês já montaram. Vocês já fizeram essa montagem aqui com o professor presencial? Não. Não, Não, ainda professor, não. ainda não. A gente não Ah, fez ainda. é porque como eu assumi essa turma aqui na terceira aula, né? Eu não, ou já na terceira, né? Eu não sabia como é que estava o andamento aí. Então, beleza? Eu acredito que aí aqui é só vocês escreverem. Aí eu nesse arquivo em PDF que eu vou fornecer para vocês, eu vou passar o exemplo aqui da lista de material. Daí vocês vêm, né, e escreve aqui, né, juntor e vão fazendo a especificação, tá bom? O objetivo é você preencher totalmente aqui, ó, o formulário, que aí esse formulário ele vai virar, e geralmente, né, quando a gente está lá na empresa, a gente coloca ele para imprimir, né? Aí você vem aqui, ó, por exemplo, imprimir, mas hoje em dia tem, né, salvar como? Aqui no meu aqui, ó, como eu não tenho acesso à impressora aqui local, ó, tá aqui, ó, Microsoft Print PDF. Também no pacote, caso vocês utilizem aquele o LibreOffice, né? Ele também tem essa opção. Aí, geralmente, lá na empresa, ó, tá vendo que sai várias folhas aqui, ó. Aí, essa folha você vai colocar, ela vai ser colocada no memorial descritivo, né? Eu acredito que o professor, lá de projetos elétricos prediais, ele deve ter comentado do memorial descritivo com vocês, né? Então, isso vai virar, ó, folhas em PDF, né? Ou folhas impressas, né? Que vocês vão colocar lá no memorial descritivo do projeto. Aí vai estar mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Então, criar o diagrama unifilar, né? O diagrama unifilar a partir da, do levantamento, né? Que o pessoal da área técnica que está lá na SAP, né? Fez a descrição, né? Deixa eu pegar o outro arquivo aqui, o que eu fiz, que ele está mais completo. Então, aí o objetivo, vocês vão completar, né? Lembra que lá tá, ele tá só o perfil aqui do pontilhado, né? Do quadro de distribuição terminal, né? Ele vem lá do geral, vem desse daqui, ó. Esse daqui é o geral, né? Aparentemente está parecendo ser, né? O do geral aqui. E daí ele vai sendo distribuídos aqui, ó, olha, a chave da boia, da bomba aqui, ó, o motor bomba e tal. Vão atualizar, ó, colocar as ligações aqui, ó, igual tá lá no projeto, só que nesse tipo de diagrama aqui, e vão aplicar aqui, ó, a lista de material, e na APR sempre vocês vão ver tem uma matéria que eu acredito que vocês ainda não fizeram, não fizeram. Chama instalações elétricas industriais. Daí tem algumas tarefas que são semelhantes a essa aqui, ó. Depois que você faz a montagem, coloca o diagrama unifilar, para colocar, por exemplo, se vocês trabalham em um laboratório, igual é o meu caso, né? Eu trabalho em um laboratório onde eu faço a configuração de inversor de frequência, né? Para, por exemplo, motobomba de sistemas aí, é, às vezes a gente faz eólico aí, né, que é ali para o Pará. Tem uma empresa que chama Ômega Energia, né? E daí eles têm um fornecimento a partir de energia eólica lá. Se eu não me engano, tem no Rio de Janeiro também. E também de placas solares, né? Então a gente faz os kits lá, monta, faz a configuração e gera essa documentação técnica que é para entregar para o cliente.
E daí, ó, materiais necessários, que seria o descritivo, né, de materiais do diagrama unifilar. Dependendo do programa que você utiliza, ó, você vem aqui no arquivo, né, vamos fazer de conta que esse diagrama exemplo aqui, ó, eu coloquei, é o de projeto lá, ó. Aí lá dependendo do programa, o CAD-PROG, né, o AutoCAD, você seleciona ele, aí você clica com o direito do mouse, aí aparece no menu aqui, né, por exemplo, lista de materiais. Aqui, obviamente, não tá porque não tá instalado aqui, né? Aí aparece aqui assim, lista de materiais. É quando você clica, aí ele pega, aparece uma janela, né? Ele pega e fala: você quer essa lista de materiais em Word? Você quer ela em Excel ou em PDF? Ele ainda te pergunta que tipo de documento. Aí você pega e fala: eu quero em Excel. Aí ele vai, na hora, a partir do que você selecionou aqui na tela, ele já gera a lista de material. É porque é o seguinte, é óbvio que a gente está fazendo essa lista de material aqui manual, né? Porque a gente está fazendo para aprender, né? Para a prática aqui da situação de aprendizagem. Mas no dia a dia, geralmente o projetista ele só seleciona, aí dependendo do programa que ele utiliza, você clica com esquerda, aparece aqui lista de material, ou então aplicar projeto elétrico, aparece isso geralmente aqui. E aí tem essa terceira etapa aqui, ó, a terceira etapa de análise preliminar de risco. Sempre é o que? A montagem, ou seja, você monta o experimento lá do laboratório, ou então você monta, no caso aqui é a instalação elétrica da residência, né? Então tem a etapa da montagem e a etapa de teste, né? Então a da montagem o risco é o quê? Você se ferir, né? Por exemplo, você tem ferramentas perforocurtantes aí, né? Você tem uma chave de fenda aí, né? E como que você vai controlar? Aqui você já está sendo preparado para o que a gente chama lá em distribuição de energia de POP, procedimento operacional padrão, que tem o passo a passo e que tem a etapa, o risco envolvido na etapa, que está no segundo pilar aqui do meio, né? E como é que você vai controlar ou anular esse risco? Anular é você tirar totalmente o risco, né? Ou seja, você não vai sofrer mais você não vai mais se expor àquele risco. Mas quando não tem como anular, que no caso é você utilizar um equipamento de proteção individual, né? Você está controlando o risco. Aí você vai utilizar, né? Igual tá aqui, o óculos, né? De segurança, o calçado de segurança para eletricista, já que você vai estar manipulando, né? Fazendo instalação de circuitos elétricos, né? E a fase de teste, né? Que você liga lá o medidor, né? No caso, a fase de teste seria quando é numa indústria, geralmente o pessoal utiliza o grupo motor-gerador e eles constroem um quadro, não sei se algum de vocês já ouviu falar, né? Já trabalha na área, chama QTA, que é quadro de transferência automática. Aí na indústria, como você tem contrato de demanda, você cria esse QTA porque no horário de ponta, né, geralmente ali das 18 horas até as 21 horas, é o horário em que a tarifa, geralmente a tarifa da indústria ela é variável. Aí tem tarifa orossonal azul, tarifa verde, mas para frente, principalmente lá em eficiência energética, a gente vai conversar mais sobre isso. Daí dependendo aí né, desse tipo de tarifa aí, geralmente na indústria, nesse período, que é um período crítico, o quilowatt-hora ele é muito mais caro. Aí o que a indústria faz? Ela, das 18 às 21 horas, esse quadro de transferência automática, ele tira a alimentação, ele desconecta a alimentação da concessionária no local, no caso de vocês, acho que é Energisa, né? Energisa, né? É, a- Energiza. isso. Aí ele, Energisa. aí ele retira a conexão da Energisa, joga para o no break, né? Porque se ele retirar o processo produtivo que tiver ocorrendo na hora, ele vai cair, né? Ou seja, vai dar ruim. Aí ele joga para o no break, aí até o tempo lá da rampa, né? Eu sei que dá menos que 15 minutos, e dá, dependendo aí, né?
Aí ele joga para o grupo motor gerador. Aí nesse período das 18, sempre eles fazem antes, né? Um pouco antes das 18 horas. Aí nesse período das 18, um pouco antes das 18 e um pouco depois das 21 horas, o processo produtivo, né? O que tiver energizado lá, vai estar funcionando única e exclusivamente no grupo motor gerador, né? Porque é mais barato você pagar o diesel do grupo motor gerador nesse período do que você pagar a tarifa variável que é nesse período aí, das 18 às 21 horas, né? Nos outros, você utiliza a concessionária local. Isso em toda indústria acontece. Essa é uma das medidas no que tange à eficiência, né, energética, né, que o eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista pode tomar e que geralmente acontece na indústria aí. Esse é um comportamento diferente. Se fosse uma residência, né, ou um condomínio, por exemplo, um condomínio geralmente, como são unidades unifamiliares, né? Cada uma, né, das unidades, né? Então você paga o que você utiliza, né? Mesmo que tenha um transformador para ele energizar todas, por exemplo, eu já morei num prédio aqui em Goiânia que ele tem 24 andares e eram duas torres, 24 andares e, se não me falha a memória, quatro apartamentos por andar, né? Imagina, se não me falha a memória, era um transformador de 500 kV, né? E, assim, e porque os apartamentos não eram muito grandes, alguns eram de 2 quartos, outros de 3 quartos, né? Mas é um transformador gigantesco. Mas mesmo assim, cada consumidor ele tem uma carga pequena. Então, cada um desses consumidores, eles não têm um contrato de demanda, ou seja, é diferente. Cada um desses consumidores aí, eles só utilizam, né, a energia, eles só pagam o que utilizam com exceção, né, da tarifa de iluminação, né, que ela é rateada entre todas as unidades consumidoras essa tarifa aí que a gente tanto ama, né, que é a bandeira, né, a bandeira vermelha, a bandeira amarela, né, que é uma coisa a mais, tirando ICMS, PIS, COFINS, né, que a gente paga na conta de energia. Eu posso até pegar uma conta de energia e mostrar para vocês na próxima aula, né? A diferença de uma conta de energia de um residencial, né? Pega uma aleatória aí, e de um industrial para vocês verem como é que é. Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês extraírem ou do AutoCAD, né? Caso vocês tenham acesso, ou então extrair do PDF, que eu acho que a maioria vai escolher, né? E é basicamente isso. É você. Até ficou aqui gravado aqui, ó. Shift, Windows e S, né? E, se eu não me engano, caso algum de vocês utilizam lá o da maçã lá da Apple, ah, eu acho que é o mesmo comando, eu acho. Eu tenho até que testar. E, professor, isso aí é basicamente o. Você explicou como fazer o exercício, é? Isso, vocês têm que. É porque vocês têm que aprender essa etapa, a etapa de você elaborar o formulário a partir. Lembra que aqui na SAP, né? O pessoal da técnica, né? Ó, lembra que eles fizeram aqui até deixei aqui, ó. Ó, no dia seguinte, a empresa MPL, né? Limitada, enviou o orçamento do serviço que constava a instalação das lâmpadas, tomadas. Então, o trabalho seu vai ser semelhante ao trabalho que o Gabriel vai fazer, né? Que é organizar a partir do orçamento, a partir do desenho que foi executado, organizar esse formulário aqui, né? Esse formulário que está em Excel, entendeu? Uhum. Outra É pergunta. por, sim, é porque tá faltando. Antes de você fazer a pergunta, é porque tá faltando Sim, esse arquivo aqui, ó. Por sim, sim. isso, por isso que se algum de vocês já tentou fazer essa tarefa, deve ter achado estranho, né? Mas da onde que eu vou tirar? De que desenho, né? De que planta que eu vou tirar, né? É da uma planta que deveria estar aqui, ó. É de um arquivo que já deveria estar aqui. Mas vou pedir pro Fabrício colocar aqui e colocar aqui também, ó. Lá na aba de vídeo aula, ó, vai estar desse jeito aqui, ó. Vai estar a web aula 4, né? E material complementar.
com esses arquivos aqui. Então, vai estar em dois lugares. Vai estar aqui na aba Vídeo Aula e vai estar aqui também em situação de aprendizagem. Tá bom? E professor, tira Ah. uma dúvida aí. Lá naquele que é para fazer o debate ali, Fórum. Sim. o fórum, isso é qualquer hora é para fazer isso? É? Pode, qualquer hora. Tá? Esses aqui também, ó. Você vem aqui, ó, relembrando e recapitulando aqui, ó. Que no meu aparece diferente aqui, ó. Você vem aqui em comunicação, é porque é o seguinte, todas as disciplinas que tem fórum, né? No caso, vocês estão na UC5 aqui, às vezes, na maioria das vezes, ela aparece nessa aba aqui, ó, comunicação, né? Às vezes ela aparece junto aqui com situação de aprendizagem, mas esse não é o caso. Ela aparece nessa aba aqui, ó. Que se você procurar aqui em situação de aprendizagem, ó, você só vai achar a tarefa 1, a 2 e a 3, né, que está aqui como atividade 4, né? Então você Tá, tem que não. vir aqui em comunicação, aí você Ah. vem aqui, ó, aí tá vendo. Esse aqui é de dúvida. Geralmente, o ideal é você me mandar uma mensagem aqui, ó, por esse balão aqui, que aí eu já pego e te respondo mais rápido. Não, Aí não, mas você, esse fórum aí é valendo ponto conforme tá ali, como que é? sim, ele vale 4 pontos. Mas a gente tem que fazer para poder. Para aí você, porque aqui, ó, o fórum vale 4, né? A situação de aprendizagem 1 é 30, a 2 é 30 também, e a terceira que é 36. No total vai dar 100 pontos, tá? Sim, mas eu vou perguntar o que lá, é sobre o quê? Isso que eu não entendi esse fórum. Não, então, aí se você, acho que você foi o que não assistiu à terceira aula ainda, né? Então, ó, você vai olhar aqui, ó, nessa videoaula aqui eu explico como é que faz, mas eu já vou te tirar a dúvida. Então, essa aula, ó, por isso que eu deixei em laranjado aqui, ó, para você já ver de cara que aqui é a aula, para vocês não perder tempo assistindo essas outras aulas aqui, né? Você já vim direto nela. Então, você vai vir nela aqui, ou se você tiver mais dúvida, você assiste essa aula. Mas já tirando a dúvida, ó, você vem aqui em comunicação, né? Tá vendo, ó, aqui, ó, fórum de discussão. Você clica aqui, ó, vai aparecer essa caixa, que é a pergunta aqui que eu mostro lá na sala. Eu já respondi, ó, para vários alunos aqui, ó, já respondi, ó, para o Newton, já respondi para o Rafael e assim por diante, né? Para essa turma aqui, né? Não, Então, beleza, eu aí tem entendi agora. entendeu? Aí tem essa pergunta aqui, ó. Aí você vem aqui em responder. Aí você escreve aqui, né? Escreve. E daí depois você clica aqui, ó, enviar a mensagem, beleza? Só não vou clicar porque senão eu vou enviar a mensagem para eu mesmo, Não, já entendi já. beleza? Acabou a aula, né, professor? Já é, ó, 45 minutos a mais. Não, de boa, mas o importante é porque realmente tem algumas disciplinas aí que as tarefas elas são um pouco mais complexas, né? Então eu tenho que abrir o AutoCAD aqui e mostrar, né, o arquivo em Excel aqui, da onde que. Porque assim, teve um aluno que uma vez perguntou: professor, eu não tinha visto que a, a folha que ajudaria vocês, né, que é o projeto, né, que é o levantamento que o pessoal da técnica fez, né, igual está escrito aqui, né, que você lê a situação de aprendizagem, você fala, beleza, ok, cadê esse levantamento? Tem que ter um levantamento, né, para você preencher o formulário. Então, essa tarefa é basicamente, a partir do levantamento, a partir da lista de material, você preencher o formulário padrão para ser entregue para o cliente. Até esqueci o nome do cliente lá, acho que é seu José, olha, senhor José, que é o dono dessa residência aqui. Então, basicamente, por exemplo, quando você compra uma casa, por exemplo, sei lá, uma casa dessas aí da Caixa, né? Aí você recebe um manual que ele é como se fosse um manual da casa, né? Que aí eles chamam de memorial descritivo. Aí nele tem a parte civil, né? O que foi construído, se você na sua residência vai receber, por exemplo, pia de mármore, isso sempre tem, né? Seja a casa de alto padrão, seja ela, né, uma casa, né, como se diz, uma casa simples ou um barracão,
né, que você compra aí, sei lá, pela caixa, né? Agora, se for de uma pessoa, né, de um terceiro, aí eu já não vou te prometer isso, mas se for um desse formalzinho, igual o da Caixa Econômica, você vai receber o memorial descritivo aí falando o que que tem na parte civil, né, o tipo de porta, o tipo de vaso, né, de cuba que foi utilizado, a instalação elétrica, o que que tem na instalação elétrica, tem um chuveiro, tem uma bomba de recalque da piscina, igual tá mostrando aqui, né? Então, esse memorial descritivo, ele é um resumo da parte civil, da parte elétrica, da parte hidráulica e qualquer outra instalação especial, sei lá, às vezes tem uma parte mecânica lá, de alguma simulação, você vai receber esse documento, né, essa juntada, o pessoal chama de juntada de documento, e esse documento é o memorial descritivo, beleza? Então, o objetivo dessa tarefa é você já saber que existe um levantamento que numa outra tarefa vai ser o objetivo, né? E a partir desse levantamento você vai ter que colocar em um formulário padrão, beleza? Então é isso, pessoal. Passamos um pouco aqui, mas eu acredito que ficou top. Eu acredito que você já tem subsídios aí, depois que eu pedi para o Fabrício colocar o material extra aí, né? Eles vão ter subsídio suficiente para fazer essa atividade aqui, a primeira. Aí lembrando, né? Sempre o pessoal está me perguntando, mandando mensagem, né? Aí já na próxima aula a gente já vai analisar a situação de aprendizagem 2, né? Atividade 3 e depois a situação de aprendizagem 2, no caso, a atividade 4. Então, hoje é 19, né? Então, na do dia 26, a gente vai analisar, né? Essa daqui, a 2. E no dia 4, a gente vai analisar essa daqui, ó, a SAP 2, né? Atividade 4, beleza? E aí, os outros dias, eu vou falar mais, né? Sobre instalações elétricas, né? Sobre essas partes aí de projetos. Se vocês quiserem, eu coloco exemplo de memorial descritivo e para a gente fechar, né? Com, com conteúdo aqui, beleza? Mas o importante é nessas 4 aulas, né? Nessas primeiras 4 aulas, a gente fechar a instrução sobre o fórum e sobre as atividades que vocês têm que fazer. Que algumas são bem complexas, né? Eu tenho que mostrar passo a passo, né? Os elementos de projeto, os elementos de instalação elétrica. Tá bom? Então, fica com Deus, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Parar aqui professor. o Boa noite. compartilhamento. Excelente aula. Boa noite. Falou, professor. Até mais. Tchau. Obrigado, galera. Já vou deixar renderizando aqui, aí até amanhã. Acredito que até amanhã já vai estar disponível para vocês, tá?